E aí galera, beleza? Aqui é o professor Arnaldo e bem-vindos à terceira videoaula da disciplina de aplicativos informatizados. Nesta aula, vamos tratar sobre as fórmulas básicas do Excel. Antes de iniciarmos com as fórmulas básicas do Excel, é necessário explanarmos quais são os sinais de operações utilizados. Primeiramente, o igual, a soma, a subtração, a divisão representada por uma barra, a multiplicação representada por um asterisco e a porcentagem, como vocês conhecem esta simbologia. Se tratando de convenção, por regra, toda fórmula deverá começar com o sinal de igual. Isso é muito importante, pessoal. Toda fórmula deve começar com o sinal de igual. Não esqueçam disso. Porque se você não colocar o sinal de igual, este conteúdo virará um texto, propriamente dito. Existem dois tipos de cálculos no Excel. Uma em forma de função e a outra em formato aritmético. Quando normalmente eu utilizo a função para calcular? Quando normalmente eu quero fazer um cálculo de um intervalo onde as células são sequenciais, uma ao lado da outra, tanto horizontalmente como verticalmente. Então, por exemplo, A1, B1, C1, D1, etc., são células sequenciais, uma ao lado da outra. E na vertical, por exemplo, A1, A2, A3, A4, A5, elas são sequenciais na vertical. E quando eu utilizo em formato aritmético? Quando eu quero fazer uma soma, por exemplo, de células aleatórias, não sequenciais. Por exemplo, A1, D5, C10, D14. Podemos observar que essas células que eu citei agora não são sequenciais, elas são aleatórias, são espalhadas pela área de trabalho do Excel. Entendeu? A função, na realidade, ela tem já um nome pré-definido. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma multiplicação de um intervalo de células sequenciais, eu utilizo o multi como multiplicação. Se eu quero fazer a soma, eu utilizo o nome da função como soma, como a gente consegue visualizar no exemplo aí. Então eu tenho sinal de igual no começo, tenho o nome da função, abro parênteses, célula de origem, dois pontos significa até, a célula de destino, A5, e fecha parênteses. Ou seja, neste exemplo, o Excel realizará a soma dos valores de A1, A2, A3, A4 e A5. Ok? E em formato aritmético, basta utilizar entre uma célula e outra a operação matemática. Um sinal de mais, um sinal de menos, um sinal de divisão, um sinal de multiplicação. Ok? Como está no exemplo aí. Igual, no começo da fórmula, célula A1 mais célula D5. Ah, professor, eu consigo no formato aritmético fazer soma de células sequenciais? Sim. Você pode somar A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5, correto? Mas imaginem que você tem uma planilha com 5.000 células. Para você realizar essa fórmula, digitando igual A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5.000, por exemplo, A500, sei lá, tá? Fica muito mais trabalhoso do que você utilizar em forma de função, onde eu coloco a célula inicial e a célula final, ok? Fórmula de soma. Exemplo, igual, função soma, abre parênteses, célula de origem A1, dois pontos, que significa até a célula A8, que é a célula de destino. E aí fecha-se o parênteses, ok? É importante dizer que quando você abre um parênteses, você precisa fechar esse parênteses. Então a quantidade de parênteses que se abre tem que ter a mesma quantidade de parênteses que fecha, ok? Qual seria a interpretação da digitação de uma fórmula de soma? Então vamos lá.
de o resultado, que significa igual, da soma, que seria a função propriamente dita, do valor da célula A1, que é a célula de origem, até, que seriam os 2 pontos, o valor da célula de destino, que seria o A8, correto? Então, na verdade, assim, o Excel ele vai entender se você fizer essa função nesta sequência, o igual, nome da função, parênteses, célula de origem, 2 pontos, célula de destino, fecha parênteses, ok? Se tiver faltando algum desses itens, tá? Se alguma palavra tiver escrita errada, uma célula que não tem nada a ver, por exemplo, claro que ele vai acusar erro, beleza? Bom, embaixo eu tenho 2 quadros de exemplo, onde da célula A1 até a célula C3 possuem dados preenchidos, tanto numa planilha como na outra. O que difere uma coisa da outra é que da tabela de cima eu estou utilizando função e na tabela de baixo eu estou utilizando fórmula aritmética. São duas formas de construções diferentes, como a gente citou no slide anterior, porém os resultados serão os mesmos, para os mesmos valores dessas planilhas, ok? Fórmula de subtração. Diferente da fórmula de soma, a subtração ela só possui em formato aritmético, ou seja, utilizando o operador matemático. Exemplo, igual a 1 menos a 2, correto? Qual a interpretação disso? De o resultado, que significa o sinal de igual, do valor da célula de origem, que é a célula 1, subtraído ou menos, tracinho, que é o operador matemático, do valor da célula de destino, que seria o A2. A partir daí, com Enter, com clique em outra célula, já vai aparecer o resultado dessa subtração, ok? No quadro de baixo, eu tenho um exemplo, onde eu tenho 2 funcionários com salário bruto e descontos diferentes, correto? Então, eu quero saber qual que é o salário líquido, o valor líquido que eu preciso pagar por esses 2 funcionários, ok? Então, olha só, tem o José Maria, salário bruto R$ 1.000 e desconto para o José de 150, Maria de 125. Basta eu fazer a seguinte subtração. Igual, célula B2, onde se localizam os R$ 1.000 de salário bruto, menos C2, onde se localiza o desconto. A partir daí, eu tenho o valor de R$ 850, que seria o salário líquido. Damaria o mesmo pensamento, ok? Mesmo pensamento. Salário bruto de R$ 1.000, desconto de R$ 125. Para eu saber o salário líquido, basta eu subtrair o salário bruto do desconto. Então ficaria assim: o sinal de igual na fórmula, célula B3, onde se localiza o salário bruto, menos a célula C3, onde se localiza o desconto. A partir daí, ela vai me dar o valor de R$ 875 de salário líquido. Em concordância com a fórmula de soma, a fórmula de multiplicação também possui duas formas de cálculo, que é o formato de função e no formato aritmético. Um exemplo é relacionado ao cálculo aritmético. Primeiramente, o igual, como nós repetimos todos os slides, tá? A célula de origem, o operador matemático, que é o asterisco, tá? E a célula de destino. Seria, então, igual a 1 vezes A2. Em forma de função, o nome da função para multiplicação, como eu falei no comecinho aí da aula, tá? É representada pelo multi, com T mudo, ok, pessoal? Muita gente coloca o I depois do T, mas não tem. É o multi com T mudo. Abre-se parênteses, célula de origem, A1, 2 pontos, que significa até, e a célula de destino, A2. E aí fecha parênteses. Repetindo novamente, quando você abre um parênteses, eu preciso ter
um parênteses que fecha. Então a quantidade de parênteses que abre tem que ter a quantidade exata de parênteses que fecha, ok? Vamos falar da interpretação. Deu o resultado, que seria o sinal de igual, do valor da célula de origem, que é a célula 1, multiplicado, que seria o asterisco, pelo valor da célula de destino, A2. Nesse caso, é a interpretação do formato aritmético, beleza? Olha só, embaixo eu tenho um quadro com exemplo, onde eu tenho um produto, caderno, agenda e caneta, cada um com uma quantidade em estoque, por exemplo, né, 10 quantidades, 20 quantidades ou 15 quantidades, ou alguém que esteja comprando esses produtos, ok, numa papelaria, onde o valor unitário do caderno é R$ 20, o valor unitário da agenda é R$ 7 e o valor unitário de uma caneta é R$ 1, ok? Para eu calcular o valor, por exemplo, da venda, na verdade, o quanto que eu tenho de valor no meu estoque, por exemplo, eu posso fazer tanto no formato de função como no formato aritmético. Então, no exemplo, as duas primeiras linhas, eu tenho um exemplo de um formato aritmético e na última linha em forma de função. Como que é feito isso, pessoal? Para eu saber o valor total, eu preciso multiplicar a quantidade vezes o valor unitário. Então vamos lá. Igual a B2, que se localiza o valor 10, asterisco vezes a célula C2, onde se localiza o valor unitário do caderno. Feito isso, ao dar um Enter ou clicar em outra célula, aparecerá o resultado de R$ 200. Já na agenda, a mesma coisa. 20 vezes 7 que dá 140. Como vocês conseguem ver a fórmula no exemplo. E em forma de função, eu utilizo igual a função multi, que significa multiplicação, abro parênteses, como eu quero a quantidade vezes o valor unitário, eu insiro a célula de origem como B4, dois pontos, que seria o até, C4. Como uma célula é uma lá da outra, então tranquilo, o até fica até meio subjetivo aí no caso, correto? Em concordância com a fórmula de subtração, a fórmula de divisão não tem formato de função, ok? Somente o formato aritmético. Então vamos lá no exemplo. Sinal de igual a 1, que é a célula de origem, dividido por outra célula, correto? A interpretação dê o resultado, que é igual, do valor da célula, que seria o A1, dividido pelo valor da célula A2, que é a célula de destino, a célula final, correto? Vamos lá. Eu tenho aqui uma quantidade de 60 esfirras e 48 bolinhos, que eu quero dividir em 12 pessoas, certo? Ou seja, quantas esfirras, quantos bolinhos vai ser disponibilizado para cada pessoa, certo? Para isso, pessoal, basta eu dividir a quantidade pela quantidade de pessoas. Então, reproduzindo na fórmula, eu tenho o sinal de igual, B2, que é a quantidade de salgados que eu tenho, dividido por C2, onde eu tenho digitada a quantidade de pessoas. A mesma coisa cabe para o bolinho. Vamos falar agora sobre porcentagem. Mas o que significa porcentagem? Normalmente, a porcentagem representa uma fatia, um pedaço de alguma coisa, correto? Tá? Vamos dar um exemplo de uma pizza, por exemplo. Eu quero saber quanto que representa uma fatia de pizza com relação aos 8 pedaços, correto? E aí você determina quantos por cento cada um comeu de uma pizza de 8 pedaços, correto? Então essa é uma representação. É claro que a porcentagem pode ser para mais ou pode ser
para menos. Tá ok? Bom, um outro exemplo que nós colocamos aí é relacionado à tabela abaixo com a segunda linha, que é a linha onde está o cliente Márcio. O cliente em uma determinada loja gastou R$ 1.500 e o gerente deseja dar 5% de desconto no valor da compra. Para isso, pessoal, o que é necessário? Primeiro, saber o valor total da compra. Depois, saber o quanto que representa 5% de 1.500. É necessário calcular isso. Por quê? Porque esse é o valor do desconto. E depois, eu tenho que pegar o valor total da compra, subtrair do total desconto para dar o valor líquido, o valor a pagar do cliente. Ok? Então vamos lá. No exemplo abaixo, na planilha abaixo, eu tenho o cliente Márcio com um total de compra de R$ 1.500. Ok? Para eu calcular o desconto que está na célula C2, eu tenho 3 tipos, apesar de eu mostrar aí 2 tipos. Mas o primeiro tipo é, digito o sinal de igual, porque é uma fórmula, coloco a célula B2, porque é o valor total da compra, e multiplico. Falou em porcentagem, pessoal, multiplicação, ok? Tá? De 5 dividido por 100. Por quê? Na verdade, é a representação que se fala. 5 por cento. 5 dividido por 100, ok? Outra fórmula é, eu dividi o 5 por 100, então ficaria da seguinte forma. Eu tenho igual a célula B2, onde está o total da compra, vezes 0,05. Também dará o mesmo valor do desconto. E por fim, seria assim, igual a célula B2 vezes 5 e a simbologia de porcentagem, 5%, como está no exemplo. Calculado o desconto, basta agora eu calcular o valor a pagar, correto? O valor líquido que o cliente vai pagar com desconto. Para isso, eu utilizo uma fórmula de subtração, ou seja, eu pego o valor total e divido, eu subtraio do valor do desconto, ou seja, igual a célula B2, onde está o valor total da compra, menos subtração de C2, onde eu tenho o desconto, ok? Por fim, vamos falar um pouco sobre média. Mas o que significa média? A média significa um ponto de equilíbrio de todos os valores que eu estou considerando para realizar este cálculo. Ou seja, é o valor médio entre esses valores. Um exemplo. Sinal de igual, porque é uma fórmula. O nome da função, que é a média. Abre-se o parênteses. Célula de origem A1. Até, que seriam os 2 pontos. Célula de destino A3. E fecha o parênteses no final. Lembrando que a quantidade de parênteses que eu abro deve ter a mesma quantidade de que fecha. Ok? Uma coisa que é importante dizer é que, em concordância com a fórmula de sobremultiplicação, a média pode ser calculada em formato de função e em formato aritmético, em forma manual, como está representado na tabela abaixo. Então, por exemplo, eu tenho a célula 1, que é o valor 10, a célula B1, que é o valor 10, e a célula C1, que é o valor 10. Ok? Em forma de função, eu utilizo o igual, por ser um cálculo, o nome da função média, abro parênteses, célula de origem A1, 2 pontos que significa até, e célula de destino C1 e fecho parênteses. Ou seja, a célula B1 ela está intrínseca a esse intervalo, de A1 até C1. Tá? Então ele vai utilizar a média com os valores da célula 1, B1 e C1 neste cálculo. Já na segunda linha, onde eu tenho na célula 2, 10, na célula B2, 5 e na célula C2, o valor 2. No formato aritmético, no formato manual, ficaria da seguinte forma. O igual no começo da fórmula, porque é um cálculo. Abre-se o parênteses.
realiza-se a soma das três células A2, B2, C2, fecha seu parênteses e divide pela quantidade de valores. Ora, se eu tenho A2, B2, C2, a quantidade desses valores são 3. Então, eu vou dividir pelo valor 3. Agora, por que eu coloco A2 mais B2 e C2 entre parênteses para dividir 3? É porque, no conceito matemático, a primeira coisa que é realizada é a multiplicação e a divisão. E depois a soma e a subtração. Se eu tiro parênteses, o que o Excel vai fazer? Ele vai dividir primeiro a célula C2 dividido por 3. E o resultado disso vai ser somado com a 2 mais B2. Ou seja, vai dar um valor totalmente diferente. Correto? Então, o propósito aqui da média é realizar primeiro a soma dos três valores das três células, para depois o resultado disso dividir pela quantidade, que é 3. Ok? Nesta aula, pessoal, agora eu trago 3 exercícios para vocês realizarem, ok? Então, olha só, nessa primeira planilha, é claro, pessoal, onde está A, B, C, D e E, e o número 1 até 13, são as identificações de coluna e linha. A, B, C, D, E são as identificações de coluna, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 13 são as identificações de linha. Isso você não vai digitar na tua planilha, ok? Porque elas já estão lá como identificação. Você vai digitar os valores de A1 até C13, correto? Então é necessário você digitar esses valores para que na coluna D e na coluna E você realize os cálculos necessários, ok? Na coluna D, tudo que você for calcular será no formato aritmético. Então eu tenho a situação problema em cada linha e a partir dessa situação problema vocês vão realizar o cálculo no formato aritmético, ok, pessoal? Tá? Isso eu posso pedir em prova, tá? Em atividade. Faça o cálculo no formato aritmético, beleza? E na coluna E, eu tenho os cálculos para a realização de função, onde vocês vão considerar a coluna D para esse cálculo. Então, olha só, olha o cuidado. Se você errar alguma coisa na coluna D, o resultado da coluna E dará incorreta, ok? Tá? Então, na coluna D, vocês vão fazer o cálculo aritmético e na coluna E, em forma de função, a qual, nesse cálculo de função, será considerado a coluna D para esse cálculo, ok? No segundo exercício, eu vou utilizar a média como cálculo. Então, eu tenho vários alunos, correto? Vários alunos com a nota 1 e a nota 2. E a partir daí, eu quero calcular a média final de cada aluno, ok? Este cálculo vocês vão utilizar em formato de função, ok? Em formato de função. E no terceiro exercício, eu tenho o mesmo exercício, mas o cálculo da média será calculado no formato aritmético. Olha só, vocês vão fazer a soma dos dois valores e dividir pela quantidade de notas. Não esqueçam do parênteses, ok, pessoal? Não esqueçam. Bom, pessoal, finalizado a aula 3 do Excel com as fórmulas básicas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me enviem um e-mail. Qualquer dúvida, postem a dúvida no WhatsApp que no momento oportuno eu responderei para todos vocês. Ok? Um grande abraço a todos.